Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós estamos agora num vale, na terra de Sinar, e tem uns caras lá que querem construir uma torre que chegue até o céu. Bom, se você tivesse que construir uma torre que chegasse até o céu, o último lugar que você iria querer construir é num vale. Ali em volta existem cadeias de montanhas que são altas, então o mais sensato seria construir em cima de uma montanha. Você já tem meio caminho andado para o céu, né? Mas então não é realmente que eles quisessem atingir fisicamente o céu. Existem umas teorias, por exemplo, uma é que aquilo seria acho que é zigurate que chama, se não me engano, que são as construções feitas para observar as estrelas. Como existe na América Latina, na América Central, os astecas, os incas, mesmo as pirâmides, e existem zigurates por todo o mundo, aí, espalhados por todo o mundo, com o objetivo de observar as estrelas. E pode ser, sim, também que eles tivessem esse objetivo, porque de chegar mais perto das estrelas, né, para poder observá-las. Hoje já fazem uma torre, já existe torre que chega até o espaço para de lá observar as estrelas, né? O Hubble, aquele telescópio Hubble, e agora vão mandar outro lá também, porque lá fora da atmosfera da Terra não tem interferência visual, então eles podem enxergar mais longe. E tanto é que não faz muito tempo, quando a gente vê essas fotos bonitas, mesmo arte, né, do universo com aquelas galáxias, aquelas coisas assim, espirais assim, não faz muito tempo que se descobriu isso, porque antigamente não tinha tecnologia, e antigamente que eu estou falando não é 1000 anos atrás, não tinha tecnologia para enxergar as galáxias, enxergavam-se pontos de luz, mas aquele ponto de luz, quando trouxeram isso para ampliado num telescópio, viram que aquele ponto de luz era na realidade um zilhão de estrelas e sóis e planetas. Se bem que os planetas não dá para enxergar, né? Os únicos planetas que a gente enxerga são os do Sistema Solar. Fora do Sistema Solar, é preciso fazer uns truquezinhos para você descobrir que existe um planeta, por exemplo, observando variações no caminho de uma estrela, que é um Sol. Mas nosso assunto aqui não é astronomia, nem astrologia, nem horóscopo, nada disso. Então, provavelmente eles queriam usar essas torres também para isso. Mas o principal objetivo está explicado aqui, né? No nosso texto, o principal objetivo de construir uma torre era, no versículo 4, e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles querem reverter a ordem que Deus havia dado desde o começo lá, inclusive que Caim também fez isso. Caim foi o primeiro a construir uma cidade. E ele colocou o nome do seu filho na cidade que ele construiu, para também não ser espalhado, não ser errante sobre a terra. Mas Deus, quando criou o homem, ele queria que o homem se espalhasse por toda a terra. Então isso aqui é sempre uma afronta contra a vontade do Senhor. Mas vamos voltar aqui então. Eles habitam e constroem a sua torre. No versículo 3, disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E aqui a gente viaja um pouco para o futuro, porque não é à toa que lá em Apocalipse nós vamos encontrar Babilônia de novo. Vamos encontrar não essa Babilônia aqui, mas uma outra Babilônia, que lá em Apocalipse 17, por exemplo, e Apocalipse 18, ela vai ser um sistema que vai se opor a Deus, porém fantasiada de noiva de Cristo. A Babilônia é a grande meretriz, lá em Apocalipse 17, em Apocalipse 18 ela cai, ela é destruída, mas ela é a grande meretriz, é uma mulher que João vê, ele fala, eu vi uma
uma mulher, né, montada sobre a besta, e ela tinha o cálice com o sangue dos santos, alguma coisa assim. Então o que João, e me espantei com muito espanto, o que João vê, na verdade, é o que ele esperava que fosse a noiva de Cristo, a igreja. Mas ele percebe que não é, ela está embriagada com o sangue dos santos, ela martirizou os santos. E essa Babilônia, lá de Apocalipse, ela é uma representação desta Babilônia aqui de Gênesis. Quando a gente lê Apocalipse, nós precisamos entender que nós estamos lendo também o livro de Gênesis. Porque muitas coisas que são faladas em Gênesis, por exemplo, a serpente. Quem é a serpente? Vai em Apocalipse que você descobre. Lá em Apocalipse diz, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, essa é a serpente. Então lá são respondidas perguntas daqui de Gênesis. Então essa Babilônia aqui é uma maquete do que será a outra. E como que essa maquete aqui é construída? A outra Babilônia é fruto do esforço dos homens, da cristandade como um todo. A cristandade é um sistema poderoso que os homens construíram. Ela não é exatamente a igreja de Deus ou o cristianismo. Tem até uma frase que eu gosto de citar que diz que o cristianismo é a neve pura que desce do céu. E a cristandade é a lama em que se transforma essa neve quando ela tem o contato com a terra. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que esse sistema chamado cristandade, que vai ser identificado como Babilônia no futuro, é um trabalho de homens. Por isso que eles falam aqui, olha, versículo 3 aqui de Gênesis capítulo 11, eles disseram uns aos outros, eia, façamos nós tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Eles querem fazer isso aí. Não é uma obra de Deus. É uma obra do homem. Assim como a cristandade professa, é uma obra do homem. Claro que o Senhor constrói a igreja todos os dias, né? Está edificando. Ele falou lá em Mateus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Uma obra de Deus. Deus edificando a igreja. O Senhor edificando a igreja. Mas aqui nós temos uma obra do homem, que, em contrapartida, revela também a obra do homem na atual era da cristandade. E essa obra do homem lá, ela também tem uma semelhança com a obra do homem aqui. Agora, vamos olhar alguns detalhes da Babilônia que eles estão construindo. Disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Para quem já conhece um pouco da palavra de Deus, vai saber que Deus não constrói com tijolos. Então, ainda que a Babilônia que existe hoje, que é representada também por uma torre, todas as igrejas, a gente chama igreja, os templos católicos e protestantes, eles têm uma torre. Por que eles têm uma torre? Bom, uma função é o sino, né, que vai tocar para as pessoas escutarem de longe, está começando a missa, está começando o culto. Uma das funções é essa. Mas uma outra função é marcar o ponto. Porque você põe uma torre no lugar que você quer marcar. Por isso que existe tanto na humanidade, desde a antiguidade, os obeliscos. Tem um obelisco imenso em Washington, ali na capital dos Estados Unidos. Tem um obelisco imenso ali. E na praça de Roma, ali do Vaticano, tem um obelisco também. Um grande obelisco de pedra, que foi roubado do Egito. É roubo. Na cara dura, não? Porque muitos dos objetos de arte que existem no Vaticano, o Museu do Vaticano, as esculturas, aquelas coisas da civilização egípcia, existe uma briga até hoje agora dos egípcios querendo levar de volta muita coisa que hoje está no Vaticano e em outros museus também do mundo, porque eles são donos, na verdade roubaram do país, não é?
É que nem alguém vir aqui ao Brasil e catar lá o Cristo Redentor e levar e pôr colocar em algum lugar lá da Europa ou em algum lugar da América do Norte. O pessoal, o brasileiro fala assim, peraí, isso é nosso, vocês levaram embora a nossa estátua aqui. Mas então, o obelisco ou a torre tem a função de marcar o local. Também existe a função de enxergar mais longe, como eu falei, observação das estrelas, mas tem também outra função que é observar longe na horizontal. Por exemplo, se você vai em Veneza, existem muitas torres em Veneza. E lá cada ricaço queria construir uma torre mais alta que a outra. Porque ele tendo uma torre alta, e Veneza era uma cidade marítima, até hoje, né? Mas era ali em Veneza que chegavam os navios com especiarias, isso em 1400, alguma coisa, 1500. Ali que chegavam os navios com especiarias vindas da Índia. Então, o que os comerciantes de especiarias precisavam? Eles precisavam saber que navio vinha vindo e pela bandeira identificar qual especiaria ele estava carregado. Qual era a carga dele, porque as bandeirinhas lá que penduram no navio, elas mandam a mensagem qual é a carga, de onde ele vem, para onde ele vai e tal. Então eles construíam torres ali em Veneza para poder enxergar o mar e saber que navio estava chegando. Porque quando o navio vinha chegando, e os terraplanistas não acreditam nisso, mas o navio, conforme vai se aproximando, a Terra é redonda, ele vai subindo, né? Ele vai acompanhando a curvatura da Terra. Então tem um momento que só dá para ver a ponta do mastro. Daqui a pouco já dá para ver um pouquinho mais, daqui a pouco um pouquinho mais, aí ele vai crescendo, crescendo. Então uma pessoa em cima de uma torre, ele podia observar isso. E assim, quando o navio fosse chegando, ele podia avisar o patrão lá, o investidor, falar assim, está chegando um navio de cravo da Índia. Aí o investidor, peraí, vai chegar cravo da Índia? Então o cravo da Índia agora com essa carga, ele vai despejar isso no mercado aqui, o preço do cravo da Índia vai cair. Não é? Então esse investidor procurava já vender o cravo da Índia que ele tinha em preço mais alto em bolsa de valores, né? E faturar em cima dessa troca. Mas quem tivesse informação melhor, mais rápida, mais segura, conseguia negociar melhor. Foi por isso que os Rothschild ficaram ricos, né? Numa guerra de Napoleão, eles tinham um barco muito, muito rápido que conseguiu voltar do campo de batalha antes dos outros barcos e ele ficou sabendo que Napoleão estava perdendo a guerra. Porque o medo dos ingleses é que Napoleão ia ganhar a guerra e invadir a Inglaterra. Ele sabendo e sem contar para ninguém que a vantagem estava com os ingleses na batalha, o que ele fez, na mesma hora, ele colocou todas as ações dele, todos os papéis negociáveis, colocou na bolsa lá de Londres, pôs tudo para vender, de uma hora para outra. Aí o povo falou assim, não, então o cara está vendendo tudo, é porque o barco dele veio, vai ser invadido a Inglaterra. Então vamos também vender tudo. Aí os preços dos papéis negociáveis despencaram. O que ele fez? Ele comprou tudo de volta a preço de Bacia das Almas. E aí chegaram as notícias oficiais que a Inglaterra tinha ganhado a batalha. Aí ele já estava trilionário com essa jogada, porque ele tinha informação, ele enxergou mais longe. Ele tinha um navio mais rápido que chegou antes de todos os outros com a notícia. A internet não estava funcionando, talvez, naquele dia, mas chegou antes com a notícia de que a Inglaterra tinha ganhado a guerra. Muito bem, lá em Veneza, a mesma coisa. Eles negociavam com informação. A informação é a alma do negócio. Eles negociavam com informação. Então, por exemplo, a luneta foi inventada nessa época. E para que eles usavam a luneta? Para olhar para a Lua? Não. Às vezes só, né? Eles usavam a luneta para olhar para os navios. O grande interesse era olhar mais longe, enxergar mais longe. Então uma torre, ela tem essa vantagem estratégica também de se enxergar longe. Mas ali talvez nem tanto na nossa Torre de Babel, porque ali o povo estava todo unido no mesmo propósito. Mas vamos analisar como é que ela foi construída, a técnica de construção. Primeiro, eles que vão fazer. Muito bem, Deus não está participando dessa empreitada. Compare isso com a construção da igreja. É o Senhor quem constrói. Edificarei minha igreja,
Ele edifica, todos os dias ele coloca uma pedra nova nessa igreja. Agora, o material aqui. Façamos tijolos. Ao contrário da construção da igreja, da casa de Deus, que é de pedras vivas, como fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Muito bem, por que pedra e não tijolo? Porque tijolo, a pedra, claro, a pedra é muito mais durável que um tijolo. Por isso que a igreja é construída com, a casa de Deus, que é a igreja, é construída com pedras vivas. E agora, a pedra natural, ela, além de ser mais durável, ela tem um problema, elas são todas desiguais. Às vezes a gente pensa, fala assim, não, mas a gente vê aí a construção, por exemplo, do Muro das Lamentações, que é o aterro, é o muro de aterro que segura o templo. As pedras são todas iguais, não são. Você olhar uma fotografia, você vai ver, tem uma grande, uma pequena, uma maior, uma menor. Elas são retangulares porque assim eles conseguiram dar um acabamento melhor. Mas o grande problema de pedra, eu já construí alicerce de pedra. Eu construí uma casa que tinha um alicerce de pedra e depois em cima do alicerce foi bloco de cimento por cima. O alicerce demorou demais, porque quem trabalha com pedra, primeiro ele tem que escolher as pedras. Depois ele tem que lapidar as pedras. Essa aqui vai encaixar com essa? Não serve. Deixa eu pegar essa outra. Não, também não dá. Vamos pôr. Agora encaixou essa com essa. E assim ele vai encaixando e formando um quebra-cabeças. E ele coloca cimento, né, que constrói um alicerce de pedra, por um cimento. Muito bem. Ali eles estão construindo, ao invés de pedra, tijolos. Qual a característica do tijolo? Ele é feito em forma. Você faz uma forma, eles são todos iguais. Então não existe diferença entre os tijolos. Outra coisa que tem é que eles queimaram bem o tijolo. Queimaram bem, para deixar ele bem duro, bem durável. Para ele não sair daquele formato. Ele tem que ter aquele formato e não pode sair daquele formato. Eu vou explicar isso onde eu quero chegar. Depois... eles assentaram esses tijolos com o quê? Com betume. Sabe o que é betume? Betume é piche, é asfalto. Naquela época tinha poços que brotavam do chão, o petróleo. E aquele petróleo, né, endurece, é muito bom para fazer a liga, né, do tijolo. Compare com a igreja agora. A igreja é feita de pedras, mas as pedras são todas diferentes. Exatamente. Porque o Senhor respeita as diferenças de cada pedra que compõe a igreja ou casa de Deus. Ele não destrói as pedras, ele não vai pegar uma pedra e querer que ela fique igual a outra. Por isso também é representado pelo corpo, né? O corpo de Cristo, como é o corpo? Tem membros de todos os jeitos, para todas as finalidades, todos diferentes. A mesma coisa as pedras que compõem a casa de Deus. Elas sendo diferentes, você consegue nessa diversidade uma unidade como não há de outra maneira. Unidade na diversidade. E é assim que os membros do corpo de Cristo, ou as pedras da casa de Deus, conservam o seu caráter distinto. Tanto é que você lê os evangelhos e as cartas, as epístolas, ou a própria Bíblia, né, no caso. O Senhor não invadiu o estilo de cada escritor. Não, ele respeitou. Olha que coisa linda. Isso é trabalho do Espírito Santo de Deus. O homem é que quer fazer tudo padronizado. Não. O que Deus vai fazer é assim, uma unidade no total, mas formada por pedrinhas de diferentes tamanhos, de diferentes formas, formatos e cores, mas a unidade ele mantém. O Senhor mantém a unidade. Mais um detalhe. Na construção da casa de Deus, a argamassa que é usada, que mantém firme, é o Espírito Santo. Tem um versículo, agora não consigo lembrar, mas tem um versículo que fala
guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito mantém essa unidade. O Espírito, guardando a unidade do Espírito. O Espírito Santo é a argamassa. Agora, olha lá, o que eles estão usando? Vamos dar uma olhadinha lá, ô pessoal aí de Babel. O que vocês estão usando de argamassa nessa torre de vocês aí, hein? Betume! Oh, betume, coisa jóia. Isso aqui, ó, no futuro vai dar muito dinheiro, esse negócio de petróleo. Aqui nós estamos usando para argamassa. O pessoal de Babel, vocês nunca pensaram no fato de betume ser inflamável? Essa é a construção que o homem faz. Primeiro ele põe todo mundo numa forma. Construção que eu falo agora é cristandade. Coloca tudo na mesma forma. Todos vão ser regidos por uma doutrina, por um dogma estabelecido pela sede da organização. Depois, eles queimam bem, para a pessoa não poder sair daquilo, não mudar de forma, não poder ser diferente. Ok? E depois, o que fazem? Junta tudo com betume, com material inflamável. Não vem a lembrança, uma passagem da Bíblia, não? Que fala que as obras dos homens serão provadas pelo fogo? Se você puser fogo numa parede que usaram betume de argamassa, ela vai desmontar toda, porque o betume vai pegar fogo. Vai incendiar a parede. Olha que coisa interessante. Essa é a maneira do homem construir. Não a maneira de Deus. Não a maneira de Deus. Agora, quando a gente volta lá então para a passagem de Gênesis 11, o que mais que nós temos aqui? Então, tijolo, tudo igualzinho, bem queimado para ninguém sair da linha, ninguém mudar de forma. Tem que seguir a forma que foi dada pelo que constrói ali, que não é Deus o construtor. E usando betume no lugar para fazer argamassa. Edifiquemos nós uma cidade, uma torre que toque nos céus. Já falei sobre o fato de tocar no céu. Façamos um nome. Eles querem ficar famosos, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A ideia de fazer um nome é a mesma que hoje tem em Babilônia. A cristandade quer fazer um nome na terra. Por isso que ela se envolve com política, ela se envolve com exércitos, ela se envolve com guerras. Você encontra fotos da Segunda Guerra do Papa, um bispo, abençoando os canhões de um lado, e outro Papa, outro bispo, outro bispo abençoando os canhões da outra parte. Um ia matar o outro lá. Então ela se envolve nessas coisas que não tinha nada a ver com o caráter peregrino que a igreja tem na terra. Ela nunca deveria ter uma torre na terra. Jamais. Para quê? Para que uma torre? Aqui atrás, tem umas quadras aqui atrás, tem um templo católico. Eu acho que agora eles tomaram algumas broncas aí, porque às 6 da manhã tem uma torre, construíram uma torre, puseram um carrilhão na torre, aqueles carrilhões enormes, que são modernos agora, né? Eles têm músicas que ficam tocando. Mas às 6 da manhã, aquilo às vezes o vento batia e você tinha que dormir até um pouco mais tarde, era impossível. Era impossível, porque eu não sei se era 5 da manhã. Será que era 5 da manhã? Agora eu estou tentando lembrar. O meu filho acordava, se ele acordava fora do horário dele, ele já molhava a cama. Então tinha uma série de problemas porque tinha uma torre com sino tocando numa época em que se antigamente precisava do sino para chamar as pessoas para a missa, hoje todo mundo tem celular. Quem vai chamar quem? Todo mundo sabe horário. O sino não marca mais horário. No tempo que eu era menino, as pessoas aqui na minha cidade, tinha a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, as pessoas acertavam o relógio pelo apito do trem, de tão precisa que era essa Companhia Paulista, né? Depois não foi mais. Mas enquanto eram os ingleses que cuidavam, era o apito do trem acertava os horários da cidade. Então, voltando aqui, para não divagar tanto quanto eu já divaguei, em Hebreus capítulo 11, versículo 10,
nós vemos um versículo muito, muito interessante. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, esse aqui é Abraão, como em terra alheia. É assim que a igreja deveria estar na terra também. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Não são os homens, é Deus. Essa é a cidade que nós esperamos também. Mas a Babilônia, a antiga e a nova, são cidades construídas pelo homem, segundo a vontade do homem, para fazer para causar a sua presença no mundo. E lá em Gênesis capítulo 11, novamente, nós vemos que no versículo 5, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Alguém outro dia perguntou, por que o Senhor precisava descer para ver? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Mas, na realidade, o fato de dizer que ele desceu para ver, porque, claro, o Senhor vê tudo, né? Não precisa descer para ver, não precisa presencialmente, né? Mas o fato dele descer para ver tem um significado. O significado é a atenção que ele dava ao que os homens faziam. Assim quando você, na escola, você lembra quando era na escola, você fazia aqueles trabalhos, aquelas maquetes, né? Aqueles trabalhos bonitinhos e tal. Daí o professor vinha olhar um por um, aí ele chegava na sua maquete, o que ele fazia? Ele abaixava. Ele abaixava para olhar os detalhes da sua maquete, o que você fez assim. Eu falo maquete porque eu estudei arquitetura, então era assim, a gente fazia muita maquete. Então ele olha de perto, ele vai ver os detalhes daquilo que você fez. E assim o Senhor tem interesse, sim, no que os homens fazem. E quando ele viu o que os homens estavam fazendo, ele percebeu logo que não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Se naquela época eles estavam colocando uma torre, talvez também com o objetivo de olhar as estrelas, estudar as estrelas, como muitas torres depois dessa foram feitas para isso, hoje o homem chega, põe a torre dele lá no espaço para olhar as estrelas. Então não tem limite o que o homem possa fazer. Quando alguém fala assim, mas é impossível que o homem vai fazer isso, vai fazer aquilo, amigo, leia a Bíblia. O próprio Senhor falou, não haverá restrição ou limite para tudo que eles intentarem fazer. Mas uma coisa que podia acontecer aqui era o Senhor colocar areia na engrenagem dos homens para que ela parasse, emperrasse, parasse de funcionar. E o que ele faz? Ele faz de uma maneira muito inteligente. E não podia ser diferente, né? Ele poderia ter dado um tapa na torre, mandado um vendaval, um dilúvio. O dilúvio já tinha mandado, né? Mas mandado um terremoto, cai a torre e tudo. Não, mas ele ia construir de novo. O que ele faz, então? Ele confunde as línguas. Porque confundindo as línguas, ninguém se entende. Você já tentou combinar um serviço com uma pessoa que fala outro idioma? Você fala português, o cara fala chinês. Como é que você vai explicar como é que vai ser feito o serviço? Vocês não têm uma língua comum? Bagunça tudo. E para ele confundir as línguas aqui, é claro que a língua de Adão, a língua original da humanidade, precisou passar uma borracha nela. Porque se todos ainda se lembrassem da língua de Adão, nenhum deles ia querer falar a nova língua que Deus colocou no cérebro deles, ou na boca deles. Então é claro que a língua de Adão, se você está planejando sair numa excursão lá para o Oriente Médio, para descobrir qual a língua, ver se acha um dicionário, uma gramática da língua de Adão, pode esquecer. Vai passear, mas não vai atrás disso, porque a língua de Adão desapareceu. Para que pudesse essa confusão funcionar. Versículo 7, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Se já é difícil você trabalhar numa construção em que um pedreiro usa o padrão métrico, decimal, de medida, e o outro pedreiro usa polegada, já não funciona. Vou dar um exemplo para você. Mandaram uma sonda para Marte, esqueci Mars, alguma coisa, esqueci o nome agora. Essa sonda foi mandada para Marte, tem lá a sonda, né?
e tinha um negocinho acoplado embaixo, que era um jipinho, aquele tipo de jipinho que eles mandam para Marte e tal. E era para chegar em volta de Marte, não sei quantos milhões, não sei se era 250 milhões de dólares gastaram para construir esse trem. Chegando na órbita de Marte, a sonda principal precisava soltar esse jipinho, e esse jipinho desceria em Marte, então, aí com todo aquele sistema de abre paraquedas, solta foguete e tal, para pousar em Marte. Muito bem. Tudo comandado pelo computador do jipinho, do que aterrissar e da sonda. E os computadores conversavam entre eles. Por exemplo, a sonda mandava uma telemetria para o jipinho, avisando a altitude que ele estava, e o jipinho respondia, e aí eles ficavam conversando para chegar na altitude certa, acionar os foguetes, abrir o paraquedas e fazer o que precisava fazer para descer em segurança. Pensaram em tudo, menos numa coisa, um detalhe. O software da parte que ficava voando lá em órbita foi feito por uma empresa americana. E o software da parte que ia descer foi feito por uma outra empresa que não usava o padrão de polegadas, pés, milhas e tal. Usava metros. Então você pode imaginar. Porque quando um computador mandava um número para o outro, o que mandava o número estava pensando dentro de um padrão. Ele não punha cm, centímetros, na frente do número. Não, ele mandava um número. Era para o outro entender aquele número. Né? Não deu outra. O bichinho lá esborrachou no chão. Porque eles não tinham conversado antes. Não combinaram. Olha que falha fantástica. Não combinaram. Não sei se um software era feito por empresa francesa, outro por empresa americana, mas eles não combinaram o padrão de medida. Perderam 250 ou 350 milhões de dólares por falta de combinar a linguagem que eles iam conversar. Agora você imagina isso aqui. Esse povo não tinha uma escola de línguas ali para ele falar assim, deixa eu correr ali e aprender a fazer um curso rápido. Não tinha. Então não tinha como construir essa torre, simples assim. E ali no versículo 8, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Ei! Mas agora os homens estão tentando reedificar essa Babilônia grande, né? E construir a sua torre nesse mundo, e para isso eles tentam de tudo, tentam criar idiomas artificiais, tentam agora falar línguas que não existiam antes, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. E quando conseguirem unir todo mundo, que vai unir, o anticristo vai fazer isso, né? Vão unir todo mundo. Aí o Senhor vem acabar com a alegria de todo mundo. Porque não vai... Foi a confusão de línguas que o Senhor causou, frustrou o intento deles. E a mesma confusão de línguas, por mais que os homens queiram fazer um ecumenismo, por exemplo, o que é o ecumenismo? O ecumenismo é assim, eu creio nisso, e você, eu creio nisso. Então vamos fazer o seguinte, vamos baixar para um nível de crença que a gente consiga conversar. Aí você junta 300, falando de 300 doutrinas diferentes, você vai baixando, vai chegar no chão. Para todos concordarem, vai ter que chegar no chão. Daí você elimina toda a verdade. Isso é ecumenismo. Ecumenismo é você nivelar por baixo todas as crenças dos homens para tentar dialogar. E sabe qual é o resultado do ecumenismo? O resultado vai ser a Babilônia Grande. E a Babilônia Grande, lá em Apocalipse 18, versículo 2, versículo 1 primeiro. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Na igreja, mora quem? O Espírito Santo. Na Babilônia, nessa cristandade que caminha para ser a Babilônia do Apocalipse, mora quem?
demônios, espírito imundo, ave imunda e odiável. E se você volta atrás para os evangelhos, você vai descobrir que realmente na parábola do Senhor da semente, né, que ele joga a semente, vêm as aves e comem a semente. Quem são essas aves? As aves imundas e odiáveis. E quando você vai na parábola do grão de mostarda, que cresce, né, muito bonito, uma árvore frondosa, quem é que se aninha nos seus galhos? As aves imundas e odiáveis. Então hoje você tem uma cristandade cheio de ninhos assim aninhando, cheio de aves imundas e odiáveis que um dia vão ser reveladas lá quando a Babilônia for destruída em Apocalipse 18. Então é muito interessante nós lermos Gênesis conectado com Apocalipse e outras coisas no meio, né? Para ver como que Deus operou lá atrás, para não deixar que eles se unissem, causou confusão, e vai operar de novo também, para não permitir que chegue a essa monstruosidade, que será a cristandade unida, mas sem Cristo. Aquela que era para ser noiva de Cristo, mas é chamada de grande meretriz. Por quê? Porque dormiu com todos os negociantes da terra. Trocou favores com todas as política. Não precisa nem falar, né? Você nunca viu isso, né? Política e religião juntos. Acho que você nunca viu, não? Nunca viu o candidato com a Bíblia na mão na TV? Nunca viu isso? Pois é. É isso aí. É isso aí. É você querer pegar as coisas de Deus e baixar o nível dos homens. Acontece isso. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo